Eu cheguei na igreja com a nossa documentação na mesa de um advogado para fazer o nosso divórcio, porque eu sou filha adotiva, sou filha de uma mãe solteira que me deu em adoção para uma família que já tinha 4 filhos. E nessa família adotiva, eu fui abusada, bispo, pelo meu irmão, durante toda a minha infância e toda a minha adolescência. Se o senhor me perguntar, Rita, quando começaram os abusos? Eu não sei falar. Porque desde quando eu me entendo por gente, eu fui abusada por ele. E aí, eu era louca para sair daquela casa. O meu pai adotivo era alcoólatra, os meus irmãos, inclusive o agressor, era alcoólatra também. E eu cresci vendo o meu pai manifestando com os encostos, batendo na minha mãe, e todos sempre muito bêbados. Eu queria sair daquele clima, eu queria sair daquela situação. Eu não queria aquela vida para mim. Muito jovem eu conheci o Jarbas aos 16 anos, nos casamos aos 18. O Jarbas já tomava uma. Ele tomava uma pinguinha, ele era chegado. Mas eu pensava assim, ele gosta de mim. Ele gostava de mim. Então, quando a gente casar, isso vai passar. E eu vou sair dessa casa. E assim eu fiz, a gente casou. Qual não foi a minha surpresa, bispo? Porque a situação só foi piorando. Chegou um ponto que eu via o que a minha mãe vivia, eu estava vivendo no meu casamento. Aí eu pensei, eu vou ter minha primeira filha, essa situação vai mudar. Porque um filho muda todo mundo. Na minha mente eu pensava assim. Quando a gente teve a primeira filha, o Jarbas piorou. Aí eu tive a segunda filha, piorou mais ainda. A gente trabalhava muito. Eu sou professora e a gente chegou a ter uma rede de escolas de educação infantil. E o Jarbas era encarregado de manutenção de uma rede de escolas de inglês muito conceituada no Brasil todo. A gente ganhava muito dinheiro e a gente não tinha condições de pagar um aluguel. Todo o dinheiro do Jarbas era para bebida. E aí o que eu ganhava nas escolas nos mantinha, mas nos mantinha mal. Não mantinha bem. Eu não sei falar para o senhor o que acontecia, que a gente não conseguia pagar as contas. Eu tinha causa trabalhista, a gente não conseguia pagar aluguel, a gente não conseguia pagar uma água, não conseguia pagar uma luz. Minha filha caçula me pedia um todinho para eu colocar na lancheira dela, porque os coleguinhas da escola tinham, eu não tinha condições de comprar esse todinho. Eu era assim, eu não tinha caráter, eu não era um homem digno. Eu não levava sustento para dentro de casa, ao contrário, eu levava vergonha. Muitas vezes a minha esposa teve que ir no ponto de ônibus para poder me buscar, porque eu não conseguia descer do ônibus. Isso quando eu conseguia chegar em casa. E às vezes ela recebia a notícia que eu estava caído. E eu fui morar com o meu sogro na casa dele, ele também não me aguentou, colocou para fora com 45 dias, colocou eu, a minha esposa, com as minhas 2 filhas para fora, e nós chegamos a um ponto de ter que dormir numa sala de aula, com um colchão no chão, eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. O nosso guarda-roupa era uma mala, uma bolsa. Quando o Jarbas me agrediu, eu falei, agora chega. Eu não quero mais isso. Eu dormi chorando, aliás, eu não dormi, eu deitei chorando, e naquela madrugada eu ouvi uma programação da igreja. Eu tenho certeza que era Deus. Porque eu ia suicidar, bispo. Eu já havia tentado, eu ia suicidar. Eu não queria mais viver naquela situação. Eu não ia viver uma vida toda como a minha mãe viveu. Daquele jeito. Eu vi uma programação, alguém estava dando um testemunho, de repente, até como a gente está falando aqui agora, e o Jarbas, nessa situação toda, o Jarbas ainda era muito religioso. Ele morava no interior de Minas, e ele chegou aí na cidade de Aparecida do Norte a pé, para cumprir promessa, para ver se parava de beber. Quando eu cheguei na igreja, o pastor me explicou o que acontecia na minha vida, que até então a religião não explicava, me mandava carregar aquela cruz, aquele fardo, e que seria daquele jeito. O pastor explicou, e eu acreditei. Tinha uma verdade naquele homem, que eu não sei explicar para o senhor. Eu acreditei. Ali eu comecei a minha caminhada com Deus, muitas vezes escondido dele, porque ele não admitiria que eu viesse à igreja. A Bíblia deixou de ser aquele enfeite. Eu comecei a ler a Bíblia, porque o pastor falava, a gente vai falar, a senhora chega na sua casa e tira limpo o que a gente está falando, não fica comendo da nossa mão. O trauma foi saindo, eu aprendi o perdão, procurei o agressor e pedi perdão para ele, e comecei a minha caminhada com Deus. Um dia me foi proposto, me falaram da fogueira santa de Israel. Ô bispo, eu pulei nesse altar, porque a proposta era de mudança de vida. Eu pulei. Quando eu peguei o envelope, eu abracei o envelope, eu só pensei assim, meu Deus, me fala o que eu tenho que fazer, esse sacrifício, porque eu preciso enfiar esse homem dentro do envelope.
Ele era até mais gordinho. Não literalmente, né? Mas a senhora queria entregar esse marido, esse homem que ninguém dava jeito, no altar. Queria, que a religião não dava jeito, ninguém dava jeito. Aí eu fui embora com aquele envelope. Na quarta-feira, o Jarbas entrou a primeira vez comigo na igreja. Que o Espírito começou a falar na minha mente que a minha esposa estava tendo um caso com o pastor. Com o pastor? Com o pastor. Porque ela saía do carro desesperada, várias vezes. Descia do carro, doida, e voltava para o carro cantando, sorrindo. E eu ficava com aquilo o dia todo na cabeça, Aí chegou uma quarta-feira, eu fiquei o dia todo nessa quarta-feira, lembro como se fosse hoje. Quando chegou a noite, ela pediu para levar ela na igreja, eu peguei, levei, tranquei o carro lá fora, peguei e falei assim, hoje eu vou te pegar, e falei um palavrão. Ela pegou, me abraçou. Eu disse, ai gente, me abraçou e nós entramos para dentro da igreja. Mas, ô bispo, eu lembro como se fosse hoje. Eu perturbei a igreja toda, eu fiquei o tempo todo manifestado, sentado. Mas quando foi no final da reunião, o bispo que estava fazendo a reunião pegou e falou assim, eu queria saber se tem homem aqui na igreja. Ah, mexeu comigo. Eu falei, não, eu sou homem, por que eu não sou homem? Ele que não é homem, que está roubando. E convidou para uma reunião que seria na quinta-feira, homens de guerra, à noite. Porque eu vou provar para ele que eu sou homem. Amanhã eu estou aqui, às 9h30 da noite. E eu nunca mais saí. Entendeu? Fiz um acordo com o pastor. Eu venho todos os dias na igreja, mas eu não vou parar de beber, não vou parar de usar as roupas que eu estou usando, não vou parar de frequentar os lugares que eu frequento, porque eu fechado. Eu quero te ver todos os dias aqui, nem que seja caindo. Quando passou uns 3 meses, eu encontrei com o pastor, fazer bebida. Não lembro. Quando foi que eu me libertei? Não lembro. Em 3 meses estava mudado? Estava mudado, totalmente mudado. Na sexta-feira ele acordou de manhã e falou comigo assim, eu peguei um envelope lá na igreja. Eu falei, pegou? Peguei. É uma tal de fogueira santa. Não sei que santa que é essa, é uma fogueira santa. Mas eu peguei. E o pastor falou que a gente vai conseguir resolver toda a nossa vida. A preocupação dele era a vida financeira. 800 mil de dívida, aquela confusão. E aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai vender a escola. Eu assustei. Confesso para o Senhor que eu assustei, porque ela era o nosso sustento. Ele não tinha responsabilidade. Como que eu vendo o sustento da nossa casa? Mas eu falei, tá ligado, vamos vender. Anunciamos a escola, era a única escola que tinha sede própria. Anunciamos a escola, tinha quase 200 alunos matriculados. Aí a nova proprietária chegou, eu fiz uma reunião com os pais, a nova proprietária assumiu a escola, a gente passou o imóvel para ela, tudo certinho, passei tudo para ela, peguei aquele dinheiro, bispo, que podia ajudar muito, mas não ia resolver a nossa vida. Peguei aquele dinheiro, colocamos no envelope e fomos para a igreja, subimos no altar e fizemos sacrifício. E de lá para cá, bispo, foram muitos votos, foram muitos sacrifícios, todos da perna bambear, da barriga doer, e da gente falar, meu Deus, eu vou com tudo. Casas, carros, terrenos, aliança não sei nem quantas a gente já sacrificou a Deus. E olha, o altar não fica devendo nada para nós. Hoje eu tenho do meu lado um homem de Deus, uma gracinha de marido. Não, toda quinta-feira a gente está na terapia. Hoje a gente vive num imóvel muito confortável, num condomínio fechado lá na nossa cidade. O nosso terreno tem mais de 2.000 metros quadrados, mais de 700 metros de imóvel construído, temos carros, temos 2 empresas na área da construção civil e na área alimentícia, mas mais do que isso, bispo, que preço tem a família que eu tenho? É o melhor investimento que existe no mundo, é o altar. É um investimento sem perda, eu vou com os olhos fechados para o altar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque ela falou que o senhor saiu da sua cidade para pagar uma promessa. Fui. A pé? A pé, gastei 7 dias, 7 noites. Saí de 1º de setembro, cheguei lá dia 7 de setembro. Andando, para deixar de beber. Fui bêbado, voltei bêbado. É interessante que a casa que eu fui expulso dela pelo meu sogro, eu comprei e pus no altar. Fui lá, comprei ele e pus no altar, nessa do altar. Só isso já diz tudo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Continue nessa fé. Amém?